depois da gente falar da Fórmula 3 Europa, vamos falar do DTM, que também correu no mesmíssimo circuito de Zandvoort, depois da última gravação do Cafeteria, basicamente uma etapa para a gente comentar. Mas antes da gente falar sobre como foi essa etapa e falar um pouquinho sobre como anda o campeonato, Diogo Gomes, por favor, aquela ambientada, né? Aquele querido ouvinte que está chegando pela primeira vez no Cafeteria agora, nunca ouviu nenhuma edição e nunca assistiu um DTM, diz para ele como anda o campeonato, a temporada de 2016. A temporada 2016, infelizmente, prometeu muito, mas não vem entregando lá tudo isso, né? A gente teve como principal ponto entrando para essa temporada uma mudança enorme com relação ao sistema de equacionamento, né? De forças, podemos dizer assim. Até ano passado existisse um modelo imposto sobre o resultado das corridas, que é algo meio comum, digamos assim, em categoria de turismo, mas não vinha funcionando no DTM. Para esse ano eles mudam essa divisão de lastro, podemos dizer assim, em cima do resultado do qualifying. Com relação ao equacionamento, eu até gostei, mas não estou em corridas tão melhores assim, vamos dizer dessa maneira. O campeonato realmente vem devendo um pouco com relação à qualidade de corridas. Desde o início do ano, a gente teve algumas corridas sem grandes shows, digamos assim, sem grande qualidade. Uma aqui ou outra ali, como a segunda corrida do Red Bull Ring, por exemplo. Mas no geral, e agora também em Zandvoort, infelizmente, as coisas não vêm tendo toda essa qualidade, não. E Fábio Campos, a gente esbarrou nisso na Fórmula 3, né? Eu vou tentar até reproduzir a minha pergunta aqui para você, para te ouvir, né? Eu dizia lá no quadro da Fórmula 3 algo mais ou menos tipo: não quero me apegar, não gosto de ir para esse lado, mas até que ponto é o circuito? A gente tenta evitar essa coisa, né? De pôr a culpa no circuito das coisas, mas é que a gente teve DTM, Fórmula 3, Porsche Super Cup, que foram as que eu assisti, o Diogo ainda viu os Audi TT, e foram todas corridas com número baixo de ultrapassagem, poucas disputas, pouca ação na pista. Dá pra gente falar um pouquinho de Zandvoort? Ou você também não quer ir pra esse ponto? Você acha que não? Queria te ouvir sobre esse ponto da qualidade da corrida. Olha, Raposo, é um ponto interessante, sem dúvida, e para a gente poder debater. Eu acho o seguinte: claro que a gente pode sempre, né, tirar conclusões do histórico das pistas, né, para avaliá-las, ao invés de avaliá-las em apenas um final de semana ou em uma ocasião apenas. Se uma categoria, né, a gente tem que entender o seguinte, você citou outras aí, mas eu falando especificamente do DTM. Se uma categoria como o DTM fosse um verdadeiro show de ultrapassagens, um verdadeiro espetáculo que a DTM tem obrigação, pelo tamanho e pela importância no universo do turismo, de fazer. Se chegasse numa pista como Zandvoort, e aí sim você visse uma quebra dessa sequência ou uma coisa anormal, eu acho que ficaria mais evidente. No caso, mesmo com esses elementos que você citou, pode não ser uma pista com tecnicamente, porque né, é uma reta praticamente apenas, né? O resto são uma reta e meia, né? Talvez aquela que vai chegando ali antes daquela chicane na parte final da pista, talvez possa ser considerada também uma reta. Mas o conjunto, né? Se a gente aplicar o bloco da DTM agora que nós estamos gravando nessa questão da pista, a gente vai estar fugindo da questão principal, a gente vai estar meio que tapando a questão. A sua observação é válida, é realmente para se refletir várias categorias não fazendo boas corridas lá. Mas no caso do DTM, aí eu acho que não é um pouco diferente, porque é uma categoria que tem problemas, é uma categoria que até corre atrás, tem um regulamento que, se está afetando a tabela de pontuação, está tendo uma influência, na minha opinião, forte na tabela de pontos, não tem uma influência forte na pista. É uma coisa para a gente discutir, para mim um grande impacto dessa regra, né, que está sendo aperfeiçoada, enfim, mudou um pouco do ano passado para esse, mas ela tem um impacto na distribuição do campeonato, né, na tabela de pontos, mas não tem um impacto na pista, ela não conseguiu gerar com as corridas que poderia ou que deveria. Então, no caso do DTM, é um contexto muito maior do que o da pista, na minha opinião. E Thiago Rosa, no Café com Velocidade 445, né, que nós gravamos recentemente,
Fica aí o convite pro amigo ouvinte que de repente não ouviu ainda. Entrar lá no café.autosfera.com.br, baixar a barra de rolagem, né, caso o 445 seja um pouco mais abaixo, dependendo de quando você esteja ouvindo aí esse cafeteria. Nós comentamos um pouquinho sobre isso, né, sobre campeonatos bons com corridas ruins, campeonatos ruins com corridas boas. E a gente está aqui falando do DTM, né, o Diogo, que talvez seja o grande aficionado pela categoria, um dos que eu mais conheço, começou uma introdução um pouco baixa, o Campos também, mas essa foi a 10ª corrida, né, a segunda corrida de Zandvoort, completa-se 10 corridas na temporada, com 9 vencedores diferentes. Se você conta isso para alguma pessoa que não acompanha a categoria, acho que essa pessoa deve falar assim, mas como que esse campeonato é ruim? 10 corridas e 9 vencedores diferentes? Pois é, uma maquiagem na história do campeonato que talvez não retrata aquilo que quem vai ao autódromo ver ou quem assiste pela TV percebe, que é um campeonato fraco. Na tabela de pilotos, isso também se reflete, também acaba se refletindo. O campeonato, você vê BMW, um representante BMW, um representante Audi, um representante Mercedes próximos ali, né? Primeiro, se não me engano, é primeiro, segundo e quarta posições. E é assim, com uma distância de uma prova, de uma prova de distância na pontuação. Então é uma maquiagem, é algo que, dentro daquilo que a DTM se propôs no início do ano, quando ela entregou as mudanças e falou assim, vamos ter provas melhores, não se fez valer. O que se tem é muitos resultados diferentes, uma inconstância de resultados, e nem por isso o que foi entregue, o produto entregue, a promessa que os organizadores deram, foi colocar na mesa. Na verdade, o que eles colocaram é talvez um pouco daquilo que a gente viu em um determinado momento na Fórmula 1, em alguns períodos, mas que é mais claro até em outras categorias, por exemplo, Fórmula Indy, que teve anos onde a competição na pista não foi tão boa, mas o campeonato apareceu muito bem. Que é só um pozinho por cima de uma face que está toda hoje esfacelada. Talvez isso preocupa bastante, como o Campos mencionou, e eu sei que ele quer falar sobre isso, o campeonato que tem as maiores fabricantes de carros de um dos países que mais ama carros começou de uns tempos para cá também a amar pilotos, porque começou a ter uma geração de pilotos mundiais de alto gabarito, que é a Alemanha. O que eu queria nessa pergunta do Raposo é claro que isso é uma característica positiva. Eu não uso o termo maquiagem porque parece que é uma coisa muito fictícia. Eu até não acho que seja. É uma característica positiva, né? Os vencedores diferentes é sem dúvida uma característica positiva. Eu pelo menos elogio tanto 2012 na Fórmula 1, aquele começo tão histórico, né, dos 7 vencedores diferentes em 7 corridas, né, também é algo elogiável no DTM. Só que isso não é o mais importante, né? Se você tiver 9 vencedores diferentes, 9 em quantos? 9 em 10? Né? É isso? São 10, né? São 10 corridas. Se você tiver 9 vencedores diferentes em 10 corridas e você tiver corridas muito ruins ou corridas muito abaixo do que se espera, aí sim é o fator. Eu não acho que ele maqueia porque eu não tô achando a pessoa que olhar e falar, olha, mas não é possível que esse campeonato é ruim. Não, esse campeonato tem realmente o lado bom, que é aquilo que eu falei no comentário inicial. É a questão da distribuição de peso. Ela impede que uma montadora dispare na frente, né? Ela acaba fazendo, né, com que um final de semana seja mais favorável, um pouco mais favorável para um. O ano passado era até mais gritante, né? Por isso que a gente citou, eles estão nesse caminho. Mas não quer dizer que as corridas sejam... E aí é o foco que a gente quer dar, né? É o foco que a gente quer analisar, né? Eu acho que o DTM, como eu falei, a obrigação do DTM, não só pelas montadoras que o Rosa citou, mas pelo time de pilotos que tem na DTM. É impressionante como as corridas são ruins com um time de pilotos como aqueles que lá tem, né? Você tem Matias Ekstrom, você tem o Bruno Spengler, o próprio Augusto Farfus, que está muito mal, mas que é um cara combativo, é um cara que já mostrou a qualidade
Então você tem eu estou citando aqui um ou outro, né? E se você pegar o grid inteiro dos 24 pilotos, você vai pegar uns 12, 13, 14 que são pilotos de qualidade comprovada. Então é um problema muito crônico, porque você coloca no pacote, não é a Fórmula V8 3.5, não. Você tem aqui nesse pacote da DTM muita coisa grande, muita coisa importante, muita coisa com conteúdo, e é por isso que impressiona o produto final. E isso é muitos anos. Isso é importante a gente falar para o ouvinte que está chegando agora, ou que não acompanha a DTM, mas está ouvindo Cafeteria para aprender um pouco mais, enfim, para descobrir algumas coisas a mais desse universo do automobilismo. Esse é um problema crônico do DTM, mas não é um problema atual. Assim como o da Fórmula 1, é um problema muito crônico, talvez até pior no DTM. De não conseguir, de buscar, de tentar mexer e pelo menos estão mexendo. Isso sempre me agrada também para vocês falarem, né? A apatia diante do um campeonato ruim é o que me incomoda em outras categorias. Na DTM, pelo menos nós não estamos vendo essa apatia, né, pessoal? Pelo menos a gente está vendo que eles estão tentando chegar num ponto, até usar, já trouxeram DRS, enfim, independente se gostaram ou não, eles estão tentando chegar num ponto de equilíbrio para agradar. Eu concordo, mas para mim falta coragem para fazer uma mudança realmente grande, né? Talvez o DTM encontre, digamos assim, veja hoje, esteja numa fase que se comparou com a Fórmula 1, enfim, mencionou, melhor dizendo, a Fórmula 1, que a Fórmula 1 teve um tempo atrás, em que a gente fica quase que à mercê de ultrapassagens de boxe, por exemplo. Então, talvez o que precise realmente hoje seja uma grande mudança de regras, né? Reduzir a aerodinâmica dos carros, talvez seja algo, talvez não, para mim com certeza é algo extremamente importante, porque esses carros, é até rústico falar, mas são quase Fórmula 1 carenados, os carros são muito rápidos, são carros que fazem o mesmo tempo de volta, por exemplo, que um Fórmula 3. Sendo que tem quase o dobro, ou até mais que isso, de um Fórmula 3. É um negócio impressionante, sabe? São carros que, em certas pistas, chegam a ser 8, 9 segundos mais rápidos que um carro de GT de alto nível. Então, sabe, é muita coisa. É um carro de GT 8 segundos mais veloz que um carro de GT. Gente, é muita coisa. A gente não realiza sobre isso. Quando a gente vai ver números, você quer dar esse choque todo. Então, talvez... E a fibra de carbono, né, Diogo, também. Usam a fibra de carbono, que é um material do nível da Fórmula 1. Exatamente, todo ele. Então, sabe, talvez tenha chegado num ponto em que se avançou tanto que você cortou aquela base de você fornecer a pilotos a possibilidade de estar brigando e de estar ultrapassando. A gente cansa de ver isso na Fórmula 1 o tempo inteiro. Aí eu acho que chega a falta, digamos assim, e aí é uma coisa que é um problema do campeonato, porque campeonato gerido ou campeonatos onde montadoras têm tanta força tem certos problemas, e o DTM, eu costumo dizer que quem manda no DTM não é a organização da categoria, quem manda no DTM na realidade são as próprias montadoras que participam desse campeonato, né? Então, me passa a impressão que falta aquela coragem realmente grande. Eu concordo que são feitas mudanças e eu gosto também, mas talvez falte aquela coragem grande para colocar o martelo definitivamente e falar, gente, ó, a gente vai mudar isso, vai mudar aquilo, porque a gente tá tentando, talvez, igual a NASCAR tá fazendo recentemente, tira a aerodinâmica, deixa carros mais ariscos, enfim, tenta alguma coisa mais forte, sabe, mais pesada, mesmo que isso vá quebrar, digamos assim, com o que a gente tenha visto nos últimos anos do campeonato, mas que consiga trazer uma solução para algo que você falou bem. Já está aí há alguns anos e a gente briga, eles mudam isso, mudam aquilo, o que é bom, eles estão tentando achar o resultado, achar uma mudança, algo que conserte, é verdade, mas eu fico com a impressão que não é feito algo realmente grande, que o objetivo é realmente resolver tudo, sabe? Não é uma ponta aqui ou uma ponta ali. Não é um DRS que vai resolver esse problema de ultrapassagem, por exemplo, ou para gerar boas corridas. Já tá claro que não é. Tanto é que no ano passado, eles vieram com DRS, digamos assim, quase que totalmente livre, você pode usar praticamente em tudo quanto era lugar, e para esse ano eles já trazem o mesmo DRS, só que ele tem agora limitações de quantidade de vezes que cada piloto pode usar durante a corrida. Quer dizer, eles viram que o DRS ele não vai resolver, pelo menos não aqui, enfim, aí fica o critério de cada um, ver se funciona em outras categorias. Mas aqui já ficou claro que ele não resolve. Eles estão tentando e buscando outras coisas, mas talvez falte realmente uma remodelação de regulamento como um todo, mudar até o jeito que os carros são, esse tipo de coisa, para realmente desenvolver. É um problema que já está aí há muito tempo. Eu lembro, Campos, que a gente, no início do ano, né, na entrevista com Augusto Farfus, já abordou isso com ele, né? Fica até o convite aí pro amigo ouvinte ir lá buscar no café.otossuera.com.br a entrevista com o Farfus. A gente falou, né, Farfus? A gente sente que é um campeonato
legal e tudo, mas que não tem disputa, né? Vai para Norris Ring e só dá Mercedes, vai para tal lugar só dá Audi, vai para tal lugar só dá BMW. A gente não vê essas montadoras brigando entre si. E ele chegou a comentar, né? A gente já tinha percebido isso também não agrada lá dentro, vai vir até um sistema novo de equalização aí, com os laços e tudo mais. Parece que existia, né, uma esperança muito grande de todo mundo que esse sistema desse certo, mas não é o que a gente está vendo. Exatamente, eu ia até complementar isso que o Diogo falou, eu estava assistindo e pensando, ele citou muito bem a NASCAR, né? É uma questão de um replanejamento técnico mesmo, como por exemplo uma asa traseira, tem que tirar essa asa traseira, colocar um outro espectro de asa traseira, mas para se fazer isso, a montadora precisa entender que a prioridade não pode ser ficar o carro bonitinho, parecido com o carro de rua. A prioridade tem que ser a disputa, porque vai afetar a venda do carro de rua. Não é só. Às vezes eu fico na dúvida se eles se conformam muito em estar apenas expondo o produto deles na tela da televisão, ao invés de buscar uma coisa que poderia ser, porque se a DTM estourar esportivamente, ela vai atrair muito piloto, porque tecnicamente ela é muito forte, ela paga muito bem. Ela vai virar ainda mais um pós-Fórmula 1, por exemplo, como ela já tem um histórico recente de ser um celeiro para pilotos, celeiro não, ao contrário, né? De receber os pilotos após a Fórmula 1, alguns grandes nomes, inclusive. Agora, tem que ter essa consciência, né? Porque o Diogo colocou muito bem, as montadoras são elas que ditam as regras, são elas que. Então elas têm que chegar a um acordo, elas têm que sentar e querer o bem do espetáculo. Não pode se conformar, e esse é o meu receio, se conformar com o que está aí. Porque tem esse lado do DTM que é valiosíssimo, né? O DTM, ele é, aos olhos, ele é muito agradável, porque os carros são lindos, né? As coisas são muito. As pistas têm o mesmo tratamento da Fórmula 1, é tudo muito, muito bem feito, né? Os pilotos, né? Se a Bárbara tivesse aqui, eu falaria que até os pilotos são bonitos, mas como ela não está aqui, eu não vou falar. Mas os pilotos são muito bons, enfim, ela é agradável aos olhos, ela é um campeonato que você senta, é legal ver os Audi, legal a BMW, legal ver, né, Mercedes, você vê esses carros alinhados se misturando no grid, ela tem os elementos todos muito bons. Agora é isso que o Diogo falou, precisava sentar e ver o seguinte, vamos mexer nesse pneu, por exemplo, vamos alargar o pneu, vamos estreitar um pouco, vamos mudar o composto da borracha, vamos repaginar essa asa traseira. Essa asa traseira ela pode ser muito, muito influente em determinadas pistas. É isso, mexer na dimensão do carro, o carro ficar 10 centímetros mais largo, mais curto, não vai ter um impacto visual tão grande. Talvez tenha para nós que acompanhamos tão de perto, mas com o tempo não é uma coisa que vai desfigurar a categoria. Então, dá para se fazer. Agora, tem esse elemento, né? É uma tecnologia muito de ponta, né? Então, todos esses avanços envolvem investimento. Mas como quem está lá não tem problema de dinheiro, ela não tem esse problema que a Fórmula 1 tem, por exemplo, lá dinheiro não é problema para nenhuma equipe, porque elas são todas bancadas pelas montadoras. Então, dá para se fazer, né? Mas estão movimentando, né, Rosa? Já mudaram o formato das corridas, que foi muito bom. Eu, pelo menos, me agradou bastante esse novo formato. Até tem mais corridas, né? Exatamente. Até o formato das corridas, né? Acho que quando eram aqueles 2 pitstops obrigatórios com uma janela gigantesca, aquilo realmente tornava algumas corridas quase que incompreensíveis, né? Porque você tinha pilotos que já tinham feito 2 paradas, você tinha pilotos que não tinham feito nenhuma. E para você tentar equalizar isso na sua cabeça. Os gráficos ajudavam muito. Eu não sei, eu lembro que quando eu assistia na televisão a cabo brasileira, eu lembro que os gráficos, por muitos anos, os gráficos não apareciam na tela por causa do enquadramento mesmo, né? Aquele negócio do 4.3, o 16.4. Os gráficos ficavam no cantinho da tela e não apareciam, mas quando você via tradução internacional, você conseguia ler a corrida pelo gráfico ali no cantinho. Né? E piorou muito mais também quando mudou para TV para HD, SD, as dimensões ficaram completamente incompreensíveis e eu tinha o mesmo problema que você, Campos. Eu não conseguia acompanhar direito por causa desse enquadramento de imagem. Um dia eu percebi que eu ainda não era ligado do submundo. Um dia eu percebi, eu falei, gente, os gráficos estão ali no cantinho, mas eles não o enquadramento da tela, né, para a versão, é isso que você falou, é o modo de transmissão, não é simplesmente, abre a tela aí que vai pegar, não, é o modo de transmissão. E no dia que eu fiquei sabendo disso, eu falei, é inadmissível uma coisa dessa, tem que se conversar, se negociar, se transmite com outro sinal, com outro código, porque é muito importante, era muito importante, ainda é, né, ainda ajuda. De certa maneira né, principalmente na corrida em que o pit stop é obrigatório.
Não, e eles têm até fazendo agora mudando de cor quando o uso de DRS acaba, né? O gráfico muda de cor para você saber que o piloto não tem mais o DRS. Então o gráfico sempre pode ajudar, sempre pode. Vocês sabem, né, que eu já comentei algumas corridas lá no Band Esportes. Então, pra quem tava lá no Band Esportes acompanhando, via-se o gráfico, né? Que você recebia. A gente tinha as televisões. São 3 televisões no estúdio, né? Então você tem uma televisão que é o que o assinante do Band Esporte está recebendo, e 2 televisões ficam, um pro narrador, um pro comentarista, que é o sinal internacional chegando. Então o cara que tá lá comentando, ele vê bonitinho, via os gráficos, hoje aparece para todo mundo. Mas era a época que eu comentava lá, era essa época que o Campos tá falando de corte, então se via claramente tudo do lado, então um detalhe, uma curiosidade dos bastidores. Mas Rosa, tava passando para você para falar dessas mudanças, né, da categoria, apesar dos problemas, está se movimentando, né? Eu acho que dá para de repente ter uma esperança de que estão olhando também, não é só a gente aqui do Cafeteria que está enxergando isso, que eles também estão enxergando e que de repente possa vir mais coisas para o futuro. Sim, isso sem dúvida. Isso no início do ano a gente já deu ênfase, principalmente no ponto do Balance of Performance que estavam fazendo, que até é um pouco diferente de outras categorias, exatamente para dar essa disputa que é o que eles precisam, é o que eles querem. E quando eu falei de produto no meu comentário passado, era exatamente disso. Poder entregar algo diferente do que as pessoas estavam vendo nos últimos anos e não tinha agradado. O meu ponto vai muito de encontro ao campus, então até não vou me estender muito no comentário. Eu acho sim que eles têm que partir para essas mudanças, buscar essas mudanças também até em questão de conceito de carro, tudo, mas pelo menos não é uma categoria que se ilude ou ilude o público por conta de dados que não são divulgados, enfim, é uma categoria que foi até honesta ao falar, o objetivo é melhorar o que se vê na pista. Mas é porque aí entra o lado do alemão, que você citou. Aí o alemão deu uma demonstração para o planeta com a Fórmula 1 de que não quer o produto ruim, né? De abandonar, dar as costas para a Fórmula 1. Não importa se tem Rosberg, se o Vettel é tetracampeão do mundo, se ele foi para a Ferrari. A Alemanha deu há 2 anos. Os autódromos não tiveram dinheiro porque não tiveram público no ano anterior para sustentar. Que eles deram as costas. Então o alemão, ele tem. Eu tiro o chapéu pro alemão também para essa característica. O alemão é responsável, e ele é responsável, assim, característica de responsabilidade deles é gigantesca, então, assim, entra dentro disso que você está falando também. Sim, é porque eles estão lidando com o público, embora eles não sejam alemães, né, assim, são baseados na Alemanha, mas a categoria é europeia, praticamente. Mas eles estão lidando com um público que é muito importante para eles, que é absolutamente exigente, que eu tiro o chapéu para isso, que é um público que, se não entregar, não vai consumir. Então, por isso que eles estão correndo atrás, porque eles tomaram um choque, talvez até pelo que aconteceu com a Fórmula 1 há um tempo atrás, embora seja até recente essa questão do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. E Diogo, fica parecendo realmente que a chave tá, né, nessa falta de mão com a questão do lastro, porque eu tava olhando rapidamente aqui, porque tem uma mudança, né, do sábado pro domingo, eles pegam o resultado do sábado, fazem um novo cálculo para mudar pro domingo. Então em Hockenheim, o Eduardo Mortara vence a primeira corrida, e no segundo ele foi apenas o 11º. No Red Bull Ring... Mas eles estão baseando na classificação, né? Eles não estão baseando mais no resultado da corrida. Eles mudam após a classificação, é que eles fazem a mudança do ano passado para esse é essa, né? Sim, mas é porque esses pilotos que geralmente estão vencendo são pilotos que largaram lá na frente, né? Não tá tendo essa movimentação. Eu tô falando assim, como um piloto que tá dominando no sábado, tá indo relativamente mal no domingo. De tanto que tá influenciando isso. No Red Bull Ring, o Mark Whitman vence no sábado e foi o 7º no domingo. Em Lausitz, o Miguel Molina vence no sábado, foi o 19º do domingo. Como que esse carro vence um dia e é 19º? Às vezes tem acidente, tudo bem. Em Norris Ring, o Eduardo Mortara vence um e é 8º no domingo. E agora em Zandvoort, o Robert Winks vence no sábado e é 16º no domingo. Não, tava andando lá na frente, né? Tava andando lá na frente. Tem esses casos, tem as exceções, não é pura regra, mas estamos vendo que tá difícil ver um carro, um piloto. Tá parecendo um Stock Car, né? Que o piloto vai bem numa, vai mal na outra. Obviamente tem nada a ver, eu querido ouvinte, foi só uma forçação de barra. Mas, Diogo,
Tá faltando aí dar uma olhada pro BTCC, que eu acho que é o exemplo maior de equalização que a gente tem de categorias? Honestamente, não sei. Simples assim. Eu acho que quando falam de equacionamento, o modelo de equacionamento para a direção do DTM, eles já devem estar, sabe, quase arrancando os cabelos, porque eles já mudaram de tudo quanto é jeito, já pensaram de tudo quanto é jeito, e nada funciona, né? Porque o DTM é um campeonato de turismo todo especial, é todo diferente. Ele tem um nível técnico muito alto em determinados vários pontos. Então, para mixar tudo isso e achar um modelo de equacionamento que funcione é algo quase impossível, eu diria. A amostra disso é o que a gente está vendo já há um certo tempo, que não vem funcionando. Com relação a esses resultados em si, de mudarem tanto assim de uma corrida para outra, tem alguns casos específicos. O Robert Wickens, por exemplo, ele vence a primeira corrida agora em Zandvoort. Na segunda corrida ele chegou até a brigar pela liderança no início da corrida, quase ultrapassa o Green, mas ele, enfim, tem problemas no final. Eu não lembro exatamente o que, mas algo quando quebrou no carro dele, ele acabou indo fora da pista, deixou a frente do carro ali, o radiador todo sujo, ele teve que abandonar, teve que ir para os pits, melhor dizendo. Mas, por exemplo, o Molina, que vence a corrida 1 do Lausitzring, se não me engano, ele vem muito bem no qualifying para a segunda corrida, e lembrando que o qualifying fica disponível no YouTube, tá? Assim, independente de país, fica sempre disponível lá, e é curtinho, é 30 minutos, então dá para ver tranquilo. Ele vem muito bem no qualifying, até que ele erra duas voltas super importantes, ele erra, e aí o tempo dele que fica como válido para a classificação, digamos assim, é um tempo que ele fez lá no início do qualifying, e aí larga lá do final. Então, assim, tem alguns casos específicos que ajudam a explicar isso, é verdade. Mas eu concordo com você que tem uma disparidade muito grande entre um ponto e outro, mas eu coloco isso mais em cima da igualdade do campeonato como um todo. A gente, por exemplo, agora em Zandvoort, a gente tem 1,2 segundos cobrindo todo o grid em qualifying. No Nürburgring, a gente teve, se não me engano, foram 7 ou 8 décimos. Foi um desses dois, não lembro exatamente qual deles. Mas a gente teve, na pior das hipóteses, vamos dizer 8 décimos. 8 décimos cobrindo todo o grid. É muito próximo, sabe? Então qualquer errinho, qualquer coisa, acontece isso de um piloto ir lá pra trás, assim como acontece de um piloto pular do nada. Ele tá lá no meio e aí do nada ele aparece. Foi o que a gente viu, por exemplo, com o Lucas Auer lá no Oxlab. Não, Oxlab não tá nesse ano mais. Eu vou lembrar. Obrigado. Ele dá um pulo, sabe? Vai lá pra frente e você fica meio. Tá, de onde ele veio, sabe? De onde ele surgiu. Então, acontece tanto de um piloto sumir quanto de um piloto aparecer do nada. Isso aí acontece. Mas eu acho que é mais pelo fato de o campeonato ser muito próximo, o grid como um todo ser muito próximo. Esse argumento do Diogo aí, inclusive, nos dá mais elementos para discussão, né? Como é que um campeonato com tempos tão próximos, os carros se afastam tanto na corrida, ou não se aproximam tanto a ponto de alguma coisa tá afastando esses carros. Eu respondo para você, aerodinâmica exagerada, aerodinâmica mais do que exagerada, que gera um ar sujo absurdo, que ninguém consegue seguir ninguém, piloto reclama disso o tempo inteiro, que ninguém consegue seguir ninguém, que não adianta estar um segundo do DRS, porque o carro da frente tem tanta aerodinâmica que joga tanto ar sujo na sua cara, que você abre o DRS e você já vai estar meio longe do cara, então... Sabe, é o que eu tô falando. Eu, como fã da categoria, eu vejo que realmente precisa tirar a aerodinâmica desses carros assim, de forma quase que urgente. E tem outra também, né? A gente tava falando aí sobre essa questão do lastro, né? Da questão do... É muito técnico e eu não vou nem ousar ir muito além do meu conhecimento. Porque é uma questão que eu vou dizer aqui que é muito técnica. Agora, o fato de ter lastro, eu até não concordo muito que essa variação dentro do final de semana ocorra. Eu acho que a variação ocorre de pista para pista, mais do que dentro de cada final de semana. O lastro não é só você colocar lastro no carro, né? Isso depende de como é a distribuição desse peso. Isso talvez caiba na nossa discussão de minutos atrás de um reprojeto, né? De fazer um novo projeto, porque o lastro ele funciona de acordo com a distribuição de peso do carro. Onde você coloca esse lastro? Onde você coloca esse lastro? Está ajudando ou está piorando? Você coloca esse lastro muito atrás? Por isso que eu estou falando, eu não tenho essa informação. Mas esse lastro coloca-se muito atrás, coloca-se como muito à frente, isso influencia na condução do carro, na freada, no torque. Então, a Fórmula 1 tem muito isso, né? A Fórmula 1 ela é uma ciência exata na distribuição de peso. Ela é uma coisa... Né, o carro ele tem o centro de gravidade estudado, né, que há um ponto no carro em que se você colocar o carro de Fórmula 1 em cima de uma
uma vareta, de um pau de sebo, já, a gente passou de junho, mas vou usar um exemplo junino aqui, o carro ele fica em pé, porque ele tem um centro de gravidade perfeito, né? E o carro do DTM eu acredito que também seja nesse nível, porque é um carro absolutamente estudado, milimetricamente as suspensões, né, o peso, a fibra de carbono, ele é um carro que tem esse nível. Agora, será que esse lastro não poderia ser melhor usado? Né? É uma coisa para eles pensar. Tá? O lastro não está funcionando, ele não dá certo na questão da competição. Ele joga um piloto para trás, um piloto para frente, uma montadora para trás, uma montadora para frente, mas cadê o lastro na hora do arranque, de aproveitar uma reta, enfim, de deixar o carro mais ágil? Talvez isso esteja faltando na DTM. Né? Um carro mais... Olha que eles já são muito ágeis. Né? O tamanho do volante do DTM é uma coisa impressionante. Né? Um volante daquele tamanho é porque o carro é muito ágil, ele responde muito bem. Né? Mas será que isso não pode ser talvez aperfeiçoado para algumas curvas, o carro aguentar as curvas de alta? Enfim, eu estou colocando apenas pensamentos aqui para esse café com velocidade ser baixado na Alemanha, né, pelos senhores da DTM, e eles traduzirem pro alemão e aí fazerem alguma coisa. Um chefe de equipe lá em Ingolstadt, o outro lá em Stuttgart. Certamente eles vão ouvir o programa, certamente. Exatamente. Temos participação do ouvinte no DTM, nós estamos pedindo para os ouvintes escreverem, participarem, e o Gustavo Miller escreveu: Thiago Rosa, para você. Os resultados da prova do DTM vêm sendo bem diferentes entre si. Penso que essa diferença não pode ser atribuída ao lastro, pois nem dentro das montadoras há um padrão. O que está acontecendo com o DTM deste ano? Por exemplo, em Nürburgring, o Tom Blomqvist foi o pior BMW na prova 1 e o melhor BMW na prova 2. Ele foi o pior BMW na prova 1 e o melhor BMW na prova 2. Cadê a coerência? A gente acaba esbarrando, a resposta do Gustavo é esse programa, porque a gente acaba esbarrando em vários pontos do que ele está dizendo, do que ele está querendo saber, na opinião do Campos, na opinião do Diogo, na minha opinião, né? Veja só, tem a questão, ele fala da questão do lastro, a gente falou do lastro não ser eficiente, fala do campeonato ser tão equilibrado, mas as corridas acabam não sendo boas, e foi aí que nós nos atentamos também. Mas aí eu quero chamar uma coisa, atenção para uma coisa. Por mais que exista essa dissonância entre resultados, os bons pilotos das marcas, das três marcas, estão na frente. Não tem um piloto que você fala, você duvidaria que está ali. Sabe? Vamos olhar o resultado, vamos olhar o final das contas depois de tudo acontecer. Quem tá na frente na BMW? O cara que talvez, se tivesse ainda o programa BMW Fórmula 1, com certeza já tava lá, Mark Whitman. Quem tá na frente pela Audi? Jamie Green, experiência, já correu em outra montadora e continua correndo em alto nível. Robert Wickens. Pô, o Robert Wickens, pra mim, é um dos melhores pilotos aí, sabe, que vieram de outra categoria pro DTM e não abaixou o nível nunca, sempre andou em alto nível na categoria. Então, no final das contas, você olha isso e você vê que, por mais que exista essas situações, no final ainda prevalece os melhores estarem na frente. É importante a gente deixar claro também, né, que nem tudo é lastro, né? A gente tem que analisar também a questão, vai um pouco além disso. Há claras diferenças. Porque o lastro chama atenção, né, Campos? Sim, não, estou respondendo ao Gustavo, exatamente, que colocou nesse ponto. Por exemplo, a BMW é claramente mais fraca do que as duas, claramente. Né? Aliás, a luz no fim do túnel na DTM, para mim, que eu não vejo na Fórmula 1, mas no DTM, é a tentativa. Eles estão realmente conversando e tentando. Por quê? Permitir uma BMW com vantagens antes do ano começar, para mim foi uma coisa absolutamente uma prova de compromisso, né, com o campeonato da DTM. Né? A BMW sem lastro nenhum. Estou tirar o lastro de todos os carros, ela já é 5 quilos mais leve, né, autorizada a ser 5 quilos mais leve. Né? Tem uma asa traseira menor nas dimensões laterais. Só a BMW. Isso foi concedido à BMW. Porque é um carro que no ano passado sofreu muito e esse ano, na minha opinião, até continua sofrendo. Mas o tipo de mudanças são né, essas são algumas mudanças que
mostram a intenção da categoria. E só para deixar isso claro para o e-mail do Gustavo, né? Existe a variação que é natural mesmo, né? A gente vê essas categorias que não mexem com lastro, muitas vezes tem desempenho de um sábado para o domingo completamente diferentes entre pilotos. Então, nem tudo é exatamente o lastro, e a gente vê, repito, montadoras melhores e montadoras piores. Pilotos melhores e pilotos piores. Realmente, vamos ficar de olho aí nas próximas etapas, todo o DTM acompanhando de perto essa variação. O DTM que vai entrar, né, agora nas férias, né, nas temidas férias de verão, para quem gosta de automobilismo, para quem gosta de corridas, eles se retornam apenas no fim de agosto, no final de semana do dia 20, eles vão correr em Moscou, no circuito também, que também não é dos que ajudam muito, já entrando na fase final, né, já foram 5 etapas nesse ano, restam 4 para fechar o campeonato, Moscou, Nürburgring, Hungaroring e Hockenheim. Só pra gente passar rapidamente, né, pelo que aconteceu em Zandvoort, depois que a gente esbarrou aí nos problemas da categoria, né, a primeira prova, quase nenhuma movimentação, os 5 primeiros do grid foram 5 exatamente a mesma ordem no final da corrida, sem mudança nenhuma, Robert Wickes vencendo de ponta a ponta, seguido do Mark Whitman, do Viatores, do Peffett e do Green. A segunda prova, algumas movimentações na largada, tivemos ultrapassagem, o Robert Wickes larga muito bem, o Nick Müller larga muito bem, entre outros pilotos. Tem a questão dos pit stops, né? O Matthias Exxon novamente tentando diferente, ficar mais tempo na pista, mas dessa vez não deu nada certo, não adiantou nada. No finalzinho, o Robert Wickes, que pressionava o Jamie Green, tem problema, escapa da pista, perde várias posições, e o Jamie Green vence a prova. Fábio Campos, teve um momento na corrida 1 em que ultrapassagem no finalzinho, né, do Gary Peffett em cima do Christian Viatores, e eu falei, lá, a ordem de equipe lá, tava demorando pra acontecer a ordem de equipe e tal, e daí o Viatores vem, dá o troco e tal. O que é? Agora pode brigar? Pilotos da mesma equipe, ou Fábio Campos? Eu acho que não, tanto que na segunda corrida também teve, né? No comecinho, né? Assim que o Robert Wickens larga, o Gary Peffett já, por favor, por gentileza, né? Já cede para ele na volta 2 ou 3, enfim, não me lembro exatamente qual volta, mas ali no comecinho. Eu acho que o troco é circunstancial. Às vezes o piloto, isso já aconteceu, né? E até em outras categorias, né? O piloto dá a passagem, mas o outro perde a tração em algum ponto, às vezes até na mesma curva, e o piloto, para não tirar o pé, ele vai e passa de novo. A gente viu isso, até citei, eu lembro do ano passado, aconteceu isso com o de Resta e o campeão, gente, o Verlaine, né? Em Norris Ring. Ele cedeu, o de Resta cedeu a posição pro Verlaine, depois, acho que não me lembro bem se na pista ou nas paradas de boxe, o de Resta passa à frente de novo e tem que ceder a posição de novo. Enfim, esse ano a gente teve, na primeira corrida do ano, né, gente? A gente já teve na primeira corrida do ano se eu não me engano, eu não vou lembrar agora, foi o Viatores com o próprio de Resta. Enfim, na primeira corrida em Hockenheim, ou seja, depois que o campeonato já está desenhado, é uma coisa. Eu também sou contra, porque é isso que acontece. Você tem na segunda volta já piloto dando passagem para o outro. Né? É um problema gravíssimo da DTM para mim, que é pior do que as corridas ruins, o jogo de equipe é absolutamente escancarado. As montadoras não estão nem aí para piloto, elas estão aí só para elas mesmas. Foi o de Resta e o Viatores. Então eu acertei. Então a memória foi boa então nessa. Lembra até da curva, aquela curva da arquibancada da Mercedes ali. Lembro bem da curva onde foi ali. Aquela curva, né, depois que eles fazem o hairpin, aí puxam para a direita e chegam naquela famosa arquibancada que é a chamada arquibancada da Mercedes ali. Você ia dizer uma coisa, Raposo? Não, só falei que foi pela 4ª colocação. Exatamente. Então, na primeira corrida do ano, uma coisa dessa, eu acho que, enfim, isso é uma coisa muito, né, as equipes são só 3 equipes, embora não seja no papel, né, na prática são, e isso acaba fazendo com que alguns pilotos não tenham chance nenhuma, de brigar nenhuma, porque o cara que já está um pouco atrás do campeonato, ele corre para ser escudeiro de outros. Né, e aí você tem um campeonato que, na prática, tem 1/3 dos carros disputando provas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do quadro do DTM. Escrevam, façam como fez o Gustavo. Levante as discussões. A gente há de trazer outros temas, outras questões da categoria nos próximos cafeterias. E espero que esse lado aí tenha elucidado bastante. Tenha feito vocês pensarem um pouquinho. E assim, agora que vocês vão acompanhar a categoria com outros olhos, tenho certeza.